boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro, 15º encontro da série psicológica Joana de Ângeles, em busca da iluminação interior. Quem tiver algum problema com a sua aparição da sua imagem no canal do Gaeb, posteriormente, mantenha sua câmera fechada. Quem não tiver nenhum problema quanto a isso, pode abri-la quando for necessário. E nós vamos aqui apenas fazer alguns anúncios de algumas das atividades presenciais que já retornaram. O Gaeb já está de portas abertas ao público e a todos nós. E algumas dessas atividades são as palestras públicas nas segundas e quartas-feiras à noite, às 20 horas, cuja sequência é a prece inicial, a palestra, o passe e a fluidificação das águas. Fluidificação das águas no início, tanto na segunda quanto na quarta. E temos as palestras também diurnas, na terça e na quinta. Na terça é pela manhã, às 10 horas, nos mesmos moldes da palestra pública noturna. E na quinta é à tarde, às 15 horas. E nos finais de semana nós já temos outras atividades presenciais, como a Mocidade Espírita Rafael Thomas, que ocorre nos domingos, às 10 horas. Claro, eles começam um pouco antes, às 9h30 já começam as atividades de preparação, e, simultaneamente, o grupo de pais se reúne em outro ambiente, no Gaeb, para reuniões com temas doutrinários, evangélicos, voltados para a família. E nós temos também essas atividades anunciadas nas redes sociais, além do site. O site do Gaeb tem todos os detalhes desses anúncios que nós estamos fazendo aqui. Então, agora, gente, nós vamos nos unir em pensamento e a emoção elevada da gratidão para pedir a companhia dos benfeitores amigos, o amparo da espiritualidade amiga, da equipe da benfeitora Joana de Ângeles, assim como a equipe do Dr. Rafael Thomas, que sempre nos assiste, nos guia, nos ampara nas dificuldades, nos momentos difíceis e nos momentos de estudo, reflexão, trabalho. Portanto, todos juntos, roguemos a Jesus, o Mestre Maior, aquele que nos assiste desde os primórdios, desde os primeiros passos da evolução, nos acompanhando, nos guiando para chegarmos até o ponto em que nos encontramos. E agora, pela sua dedicação e amor infinitos e incondicional, chegamos a esse nível de humanidade, a esse nível de consciência, no qual já podemos estudar o seu Evangelho com uma certa compreensão e com o desejo sincero e ininterrupto de continuar nos iluminando em busca dessa iluminação interior. E assim, com um sentimento profundo de gratidão a Deus, nosso Pai, o Criador, pedimos o amparo e a proteção desses amigos todos, para que possamos tirar o melhor proveito das reflexões trazidas na noite de hoje, e que assim seja. Bem, de imediato nós vamos passar a palavra para o Eurípides, que vai desenvolver a primeira parte do tema de hoje, que é relacionamentos humanos, do livro Despertar do Espírito, capítulo 7. É com você, Eurípides. Muito obrigado, Lelis. Sejam, então, todos bem-vindos a mais um encontro. Vamos desenvolver a primeira parte falando para vocês sobre os relacionamentos familiares. Desde os primórdios, gente, dos tempos, né, buscamos, nós, seres humanos, maneiras de nos relacionarmos com o próximo. A humanidade já passou por várias etapas. Da forma mais bruta, caminhamos hoje para a mais empática. A empatia, né, como muitos sabem, é a capacidade da gente vivenciar a situação como se fosse o outro indivíduo,
Para tanto, necessitamos como anular a própria personalidade, esquecê-la, superá-la. Somente possuindo no espírito a exata noção de empatia e tendo o desprendimento de exercê-la, poderemos pôr em prática as técnicas do bom relacionamento interpessoal. O homem é um ser eminentemente social, isto é, tem inerente em si a perpétua tendência a se agrupar, de unir-se a seus semelhantes, não só para lograr atender aos fins que busca, que deseja, né? Mas também para satisfazer suas necessidades materiais e de cultura. Ou seja, podemos considerar que uma das primeiras características do ser humano é a sociabilidade, pois o homem vem se constituindo como tal pelo convívio com o outro. E por intermédio do convívio social, que a gente, né, o homem, começa a constituir seus princípios e valores éticos e morais, que nos norteiam, né, todos os nossos atos em sociedade. Todo tipo, gente, de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Quando uma das partes não desenvolve os atributos necessários para uma boa convivência, o relacionamento se torna difícil. Um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia entre as pessoas envolvidas. A sociedade, então, pode ser considerada como um conjunto de pessoas que possuem certa afinidade social entre si, pois vivem e trabalham no mesmo espaço territorial. É uma boa parcela de tempo, né? E ela vem sendo constituída historicamente através dos tempos. E esta convivência social deste grupo de pessoas acaba gerando um grupo social em si, formando a sociedade como a conhecemos. Estudar as relações humanas é estudar o comportamento dos homens em sociedade, principalmente o relacionamento entre as pessoas, seus processos de socialização e seus papéis sociais. O postulado, gente, primacial, né, prioritário das relações humanas é aceitarmos os outros como na realidade são, e não apenas como gostaríamos que fossem. E Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, no capítulo 7, irá nos dizer: tudo provém da unidade e volve à unidade. O universo é uno na sua constituição, resultado do psiquismo divino, que a tudo envolve e dinamiza. Joana começa nos dizendo que as construções mais complexas são resultado do relacionamento das partículas, cujas moléculas se identificam na mesma vibração de força cósmica, sempre constituídas de microformas que se diluem na energia primitiva, que constitui a unidade básica. A partir da fala da mentora, neste item, podemos informar sobre essa energia primitiva, que nós conhecemos, através de Kardec, como o fluido universal, ou fluido cósmico, tá bom? Falar fluido cósmico universal seria uma redundância, um pleonasmo. Então, o fluido, ele é ou fluido universal ou fluido cósmico. Então, vale inicialmente dizer que a teoria, gente, que muitos de vocês conhecem, das cordas, veio materializar o sonho de Albert Einstein de criar uma teoria única para explicar o universo. No século XX, a ciência desenvolveu duas teorias que funcionam como pilares da física. A teoria geral da relatividade, muito bem estudada por todos nós, criada por Einstein, explica como a gravidade opera em grandes dimensões, em estrelas e galáxias. Já a mecânica quântica explica como as leis da física operam no extremo oposto, ou seja, nas subpartículas atômicas. As supercordas surgiram como uma nova e fundamental entidade, a base para tudo que existe no universo. Já faz algum tempo que conhecemos os átomos,
e também as partículas subatômicas, como os elétrons, que giram ao redor dos núcleos, e os prótons, que integram o núcleo dos átomos. Conhecemos também algumas partículas subnucleares, subatômicas, como os quarks, que habitam os nêutrons e prótons, além dos leptons e bósons. Os leptons são partículas pertencentes aos elétrons. A teoria das supercordas diz que existe algo menor e mais fundamental dentro dos quarks, dessas subpartículas, da mais ínfima partícula subatômica, existe um filamento de energia que vibra como as cordas de um violino. E isso permitiria unificar a teoria geral da relatividade com a mecânica quântica. Então, o fluido universal ou fluido cósmico, essa energia primitiva, constitui o instrumento e o meio de que se serve a inteligência suprema para, pela onipotência da sua vontade, operar no infinito e na eternidade todas as criações espirituais, materiais e fluídicas destinadas à vida e à harmonia universais. Assim, o fluido universal é a fonte, elemento cosmogônico básico. Tudo provém da unidade e volve à unidade. Ou seja, tudo provém do fluido universal e volve ao fluido universal. Nosso corpo, por exemplo, que é uma modificação do fluido do planeta onde vamos habitar, que, por sua vez, também é uma modificação do fluido universal. Quando desencarnamos, ficamos de pé enquanto espírito com o nosso perispírito. O corpo tomba. E aquele fluido que ainda ficou aí animalizado, ele volta para o fluido universal. Relacionam-se, tá? Todos os minerais, gente, também, tá? Cuja força de aglutinação de seus átomos resulta na variedade infinita de formas através das quais se apresentam, possuindo a vibração, vamos dizer assim, quase que ciclópea e especial. Em tudo, gente, há atração. A atração existe desde o micro até no macrocosmo. Então, de igual maneira, os vegetais se relacionam intensamente. Nos diz a mentora, intercambiando vibrações específicas e pólens que os fecundam e vitalizam, em cujo período, né, desenvolvem espontânea sensibilidade que capta as energias fomentadoras da vida. O mesmo fenômeno se dá com os animais, agora mais intensamente, né, em razão dos instintos que os propelem aos impulsos vitais, sem os quais se extinguiriam, necessitando-se reciprocamente e, ao mesmo tempo, preservando os demais seres viventes do ecossistema, não é mesmo? E Joana ainda irá nos dizer nesse capítulo, o ser humano, de forma alguma, pode viver sem os relacionamentos, que lhe constituem fatores básicos para o enfrentamento dos desafios e o desenvolvimento dos valores que jazem interiormente de forma embrionária. Quando falamos dos relacionamentos humanos e sociais, devemos procurar entender como o ser humano pode se relacionar melhor com o outro e o que ele poderia fazer para melhorar seu relacionamento, para assim obter melhor convivência com seus semelhantes. Quando alguém não mantém relacionamentos saudáveis, encontra-se em distúrbio de comportamento que pode ter características patológicas, a caminho de agravamento. Mesmo assim, salvadas exceções naturais, existem processos inconscientes de identificação com outros do mesmo nível emocional, estruturando um tipo qualquer de relação, embora de natureza agressiva, às vezes, cruel e até dependente. Esse mecanismo, gente, é essencial para a preservação da saúde física, emocional e mental, o relacionamento. Em razão de quê? De estruturar o comportamento de maneira edificante, quando realizado em equilíbrio, ou facultar transtornos de vária ordem, se provenientes de reações geradas pela antipatia, né, ou pela animosidade primitiva, que ainda predomina como guia de conduta em algumas pessoas. Quando se observa alguém ou alguma coisa, o processo é feito de reciprocidade, porquanto aquilo ou a quem se vê, por sua vez, observa também o observador. Em tudo há uma resposta unitária de identificação, trabalhando em forma de relacionamentos energéticos vibratórios. Esse relacionamento pode ser identificado também nas faixas dos instintos, né?
e emoções mais nobres, como o elo, né, o estímulo vital para o processo de crescimento intelecto-moral, a que tudo está destinado pela causalidade única. E a mentora ainda irá nos dizer, nesse capítulo, os relacionamentos de qualquer natureza oferecem campo para reflexão, quando na área da consciência, por propiciar parâmetros que facultam os comportamentos ideais mediante análise de cada experiência e dos resultados que ensejam. O ser humano necessita do calor efetivo de outrem, mediante cuja conquista amplia o seu campo emotivo, ou de emotividade superior, desenvolvendo sentimentos que dormem e são aquecidos pelo relacionamento mútuo, que enseja amadurecimento e amor. Concomitantemente, espraia-se esse desejo de manter contato com as expressões mais variadas da vida, nas quais aure alegria e renovação de objetivos, por ampliar a capacidade de amar e de experienciar novas realizações. Temos, gente, a necessidade de nos conectar com as outras pessoas. Ninguém evolve isoladamente. O ser humano faz parte de um contexto universal, pois ele não está sozinho no mundo e no universo, socializando, assim, suas experiências e suas subjetividades com o outro em sociedade. O fluxo da vida humana, se manifesta através dos relacionamentos das criaturas umas com as outras, contribuindo para uma melhor e mais eficiente convivência social. Nas expressões mais primárias do comportamento, o instinto gregário aproxima os seres, a fim de os preservar mediante a união de energia que permutam, mesmo que sem se darem conta. O desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor, a fim de alcançar a plenitude existencial. É impostergável, gente, proposta de desenvolvimento do eu superior, no qual está a divina semente da vida, aguardando os fatores propiciatórios para o seu desenvolvimento, atendendo à fatalidade a que está destinado. Joana nos fala, nesse capítulo, que uma velha fábula, que já deve ser do conhecimento de vocês, conta que, numa remota era glacial, os porcos-espinhos sentiram-se ameaçados de destruição pelo frio que reinava em toda parte. Por instinto, uniram-se e conseguiram sobreviver em razão do calor que irradiavam, né, cada um. Não obstante, pelo fato de estarem muito próximos, uns dos outros passaram a ferir-se mutuamente, provocando reações inesperadas, quais o afastamento de alguns deles. Como consequência da decisão, todos aqueles que se encontravam distantes passaram a morrer por falta de calor. Os sobreviventes perceberam o que acontecia. Reaproximaram-se, agora, porém, conhecedores dos cuidados que deveriam manter, a fim de não se magoarem reciprocamente. Graças a essa conclusão, feliz, né? Sobreviveram à terrível calamidade. Trata-se de excelente lição para uma feliz convivência, nos diz a mentora. Um produtivo relacionamento, respeitando-se sempre os valores daqueles a quem se busca. Sua privacidade, seus sentimentos, suas conquistas e prejuízos, que fazem parte da sua realidade pessoal. Essa parábola do porco-espinho, gente, é uma metáfora usada pelo filósofo Arthur Schopenhauer para se referir às dificuldades de convívio entre os seres humanos. Os porcos-espinhos buscavam se proteger do inverno rigoroso, no calor da companhia de outros, mas com a proximidade dos corpos, os espinhos causavam-lhes feridas. Diante da dor, eles se afastaram, como diz a mentora, né? Com o aumento do frio, os animais voltavam a se juntar e, novamente,
os espinhos os machucavam. Isolados, o frio os ameaçavam. Distinção. E juntos, os espinhos os feriam. Qual a distância de convívio para que a proximidade, gente, entre os humanos, entre nós, comparados a porcos e espinhos, não nos incomode e o afastamento não nos fira com a solidão? É uma reflexão que deveríamos fazer. Qual a distância de convívio para que a proximidade entre os humanos, comparados a porcos e espinhos, não nos incomode e o afastamento não nos fira com a solidão? Como o único animal que tem consciência de si, de seus dilemas, animal tão frágil, né, gregário e inteligente, conseguirá enfrentar a parábola do porco-espinho? Será que conseguirá? Será que conseguiremos? É o que nos cabe reflexionar. Será que os espinhos que os outros se nos ferem têm servido de lição para o nosso crescimento, nosso melhoramento, nosso autoconhecimento? Será que nós temos tido cuidado com os espinhos, né, externados por nós, para que não machuque a outrem? São reflexões que nós temos que fazer. Por analogia, podemos dizer que a depressão, o transtorno de pânico e as crises de estresse são como espinhos em tempo de pandemia. Pois o que mais nos consola, gente, diante das crises, é o afago e a atenção dos próximos. Porém, essas doenças sugestionam também um isolamento voluntário, uma vez que é extremamente cansativo, conversas acolhedoras, mas que não dão conta de tanto sofrimento. E a ansiedade, né? O que falar sobre a ansiedade nesse tempo de pandemia? Nesse período de pandemia, gente, a ansiedade foi e é como um espinho no isolamento social. Como lidar, então, com os espinhos no período de isolamento social? Como lidamos, então? Como fizemos nesse período? E ainda, muitas vezes, ainda continuam esses espinhos a serem lidados por nós. Como estamos nos comportando diante desses espinhos? A baixa produtividade no trabalho, a dificuldade de fazer exercícios físicos e manter uma rotina saudável em casa, a sobrecarga de trabalho, né, com as aulas online, com os estudos online, com os trabalhos online, né, teletrabalho, cobranças excessivas da escola, a vida acadêmica desacelerada e a culpa por sentir que não está dando conta de todas as atividades como deveria. Tudo isso aí é espinho. Tudo é espinho. Mas respiremos, gente. Nos acalmemos. Planejemos. Não nos cobremos tanto. Tentemos criar uma rotina de trabalho, de estudo. Usemos menos as redes sociais. Né? Foquemos no que realmente nos importa. Meditemos e encontremos tempo para apreciar a companhia do outro, a nossa própria companhia. Vamos escrever, vamos ler mais. Não vamos procrastinar essa oportunidade bendita do isolamento, que o isolamento nos otorgou. Não olvidemos também a prece. Vamos ler, nós que somos espíritas, vamos ler os livros espíritas, né, o lenitivo para as nossas dores, para enfrentarmos os nossos espinhos que são ingentes. E a mentora irá nos dizer mais adiante sobre os relacionamentos familiares. Nos diz ela: a família é o laboratório de vivências das mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução. Porquanto, gente, no mesmo clã, né, os indivíduos são conhecidos, não podendo disfarçar os valores que os tipificam, aceitos ou repudiados por motivos que procedem de existências pretéritas. O grupo social faculta o romper dos laços do egoísmo, a fim de que a solidariedade e a lídima fraternidade se desenvolvam efusivamente. A família realmente é uma oportunidade bendita, local onde espíritos desafetos, né, do passado se reencontram para a remissão necessária, bem como aqueles que também se afinizam por simpatia para que juntos possam elevar adiante a caminhada. No recesso da família, renascem os sentimentos de afinidade ou de rechaço, né?
que os espíritos preservam de outros relacionamentos felizes ou desventurados, em reencarnações transatas, refluindo no consciente ou inconscientemente como necessidade de libertação dos conflitos, quando forem dessa natureza, ou intensificação da afetividade, que predispõe às manifestações mais significativas do amor, além da esfera doméstica. O elo, o estímulo, tem valor decisivo, muitas vezes, na conduta do indivíduo, onde quer que se encontre, tornando-o inibido, introvertido ou jovial, agradável, como efeito das ocorrências do ninho doméstico. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz do futuro, de cada um de nós. A vida em família é oportunidade sublime, que não deve ser descuidada ou malbaratada. Os espíritos antipáticos entre si, quando se reencontram na família, unidos pela consanguinidade, expressam essa animosidade de muitas formas, o que gera transtornos cuja gravidade tem a dimensão dos problemas vivenciados por cada um. Por outro lado, quando existe compreensão e fraternidade, os relacionamentos se fazem saudáveis e enriquecedores, ampliando o quê? Os horizontes do afeto, que se expandem em todas as direções. Vamos dizer assim, poeticamente, qual rio generoso que se espraia em campo aberto, irrigando o solo e dando vida mais abundante por onde passa. E a mentora irá nos dizer ainda nesse capítulo 7º. O relacionamento no lar constitui preparação para as conquistas da solidariedade com todos os seres. Que verdade, não é mesmo? O que devemos, então, fazer para preservarmos os vínculos familiares? É uma pergunta para reflexionarmos. Mas a sugestão que damos é que priorizar as necessidades fundamentais de nossos filhos, de nossa família. Preocuparmos-nos com o futuro dos filhos, mas proporcionar-lhes no presente um ambiente repleto de amor, compreensão, ternura, paz e alegria. É imprescindível, gente, a presença dos pais efetiva e afetiva no lar. Jamais olvidemos isso. Vamos fazer uma tomada de consciência das nossas responsabilidades para que, no futuro, não tenhamos de sabor de vê-los desviados do bom caminho, nos fala o Evangelho. Paulo nos diz na sua primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 5, versículo 8, o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus e, principalmente, dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, somente há legítimo relacionamento que poderá ser considerado saudável quando as pessoas ou os seres que intercambiam expressões de afetividade ou de interesse comum, mesmo que discordando de ideias e posturas tomadas, agem em clima de agradável compreensão, ensejando o crescimento interior de ambos. E a mentora irá nos dizer: nos relacionamentos agressivos, que em muitas ocasiões surgem no Instituto da Família, os opostos encontram-se em conflito recíproco e, sentindo-se impossibilitados de amar, reagem uns contra os outros, deixando, gente, transparecer a presença dos sentimentos magoados. Kardec nos fala em um Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, lá no item 18 do capítulo 4, o seguinte: Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. E Emmanuel, Espírito, nos diz no livro Fonte Viva, lá no capítulo 156, o seguinte: a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Adversários, gente, reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição,
inconsciente, né? Experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. É da lei divina que o frator renasça, ligado à infração que o caracteriza. É a lei de causa e efeito. Então, a justiça celeste estabeleceu que a sementeira, a gente tem caráter espontâneo, mas a colheita tem positivo de obrigatoriedade. O esposo negligente de ontem, hoje recebe no lar a antiga companheira nas vestes de filha ingrata e maldizente. A nubente atormentada, que no passado desrespeitou o lar, acolhe nos braços, no presente, o esposo traído, vestindo as roupas de filho, insidioso e cruel. O companheiro de pretérito culposo se reivincula pela consanguinidade à vítima, desesperada, reencontrando-a em casa como irmão impenitente e odioso. O braço açoitador se imobiliza sob vergastadas da loucura, encarcerado nos trajes da família. Desconsideração doutrora, desrespeito da atualidade, não é mesmo? Insânia também, né? Gerando sandice e criminalidade, alimentando aversões. Então, cobradores reencarnados junto às dívidas na província do Instituto Família, dentro do lar existe muito. Portanto, a consciência desperta pela razão e pela lógica dos ensinamentos espíritas leva a criatura a aceitar certas conjunturas decorrentes do passado, apresentadas em forma de antipatia, ódio, ciúmes, entre familiares. Igualmente se explicam atrações sexuais doentias entre pais e filhos, entre irmãos, adultério e até os incestos, né, podem ter raízes em encarnações anteriores. Da mesma forma, se pode explicar a simpatia, a afinidade e o amor que brotam espontaneamente entre criaturas. Às vezes, entre criaturas que você nunca vira antes. Né? Assim nós pensamos. Nessa encarnação, nunca vimos antes. Daí, gente, o presente trabalha, visa trazer uma contribuição aos pais, educadores, né? Para a gente ter realmente, saber como lidar, como nos comportar, como encontrar soluções que podem melhorar todo o sofrimento advindo desse relacionamento interpessoal e familiar, né? E para que despertemos para a nossa missão na Terra, a nossa missão na família. A família, gente, não é somente foco de lutas e problemas, mas também fonte geradora de felicidade. Quando o quê? Quando há entre os seus componentes a iluminação de princípios espirituais superiores. Quando morre a emoção do amor, dando lugar à indiferença, é que se faz muito difícil o relacionamento, porque desaparecem as manifestações da vida, né? Aquela vida pulsante e rica de aspirações. Mede-se o desenvolvimento e a maturidade psicológica de uma pessoa quando o seu relacionamento no lar é positivo, mesmo que enfrentando o clima de hostilidade ou de indiferença, que o prepara emocionalmente para outros cometimentos na convivência social. No abismo dos conflitos que se apresentam em muitas personalidades enfermiças, o medo de amar, a desconfiança por saberem se não amadas, o receio de terem identificadas as suas facetas tormentosas, criam impedimentos a uma boa relação no lar, que seria pórtico, né, de sombras que passam a ser para os futuros envolvimentos na sociedade. Isso pode refletir nisso, lá. A postura taciturna, constrangida ou silenciosa, quando hostil, se revela um recurso psicológico de defesa do ego, para continuar no comando das reações mórbidas, né, que se negam à terapia da renovação interior. E tudo, quando não se renova, tende a desaparecer, a extinguir-se. E a mentora irá nos falar. Então, família como célula máter da sociedade. Representando a família, a mais valiosa célula do organismo social, a célula máter, é nela que se encontram os espíritos necessitados de entendimento, de intercâmbio, de sentimentos e de experiências. De forma, gente, que o lar se faz sempre a escola, né? Na qual os hábitos irão definir todo o rumo existencial do ser humano. A família, por essa razão,
tornou-se a célula mata da sociedade, do organismo social. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Onde se desenvolve na família os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Por isso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade, como eu disse, cambaleia. A cultura degenera, vamos dizer assim, a civilização se corrompe. A tecnologia atual, aliada à ciência, que ensejou a conquista do cosmos, infelizmente não pôde impedir o deterioramento, né, da família, vitimada por inúmeros fatores que se têm enraizado no organismo social de forma cruel, normalmente nos dias atuais. Mas o instinto gregário que predomina no animal e se expande ao ser pensante, nós, estimula o ego, gente, ainda não doentio, a preservação do clã familiar, né? Gerando apegos que constituem automático recurso de que se utiliza para a defesa dos seus. A magna questão da família é tema de sempre, né? É tema importante em nossas vidas. Apesar de sabermos que a família é a unidade básica da sociedade, sua célula primeira, sua importância merece permanente vigilância e estudo de todos os segmentos da coletividade humana. Os interesses, gente, gravitam em torno do grupo doméstico, desenvolvendo a capacidade interior de zelo e proteção, que será ampliada mais tarde para todo o grupo social onde se movimenta e, naturalmente, para a humanidade, que lhe é a grande e legítima família. Ou seja, é a nossa grande e legítima família, a humanidade. Então, por serem profundos e inevitáveis, os relacionamentos domésticos, positivos ou não, apressam o desenvolvimento da afetividade, que prepondera, né, quando negativos, em forma de reagente, porém viva, né, e quando saudáveis, em mecanismo de evolução, que apressa essa lídima fraternidade, como eu falei anteriormente. No geral, as pessoas temem os relacionamentos mais sérios. Muitos temem os relacionamentos mais sérios porque não desejam ser magoados, têm medo de sofrer, acreditando que não lograrão a compreensão nem o apoio de que necessitam, preferindo uma atitude de distância, o que tão pouco as impede de experimentar qualquer tipo de constrangimento. Tal atitude, inegavelmente conflitiva, né, resulta em tormento para quem assim se comporta, porque se sente expulso do contexto, não obstante essa atitude seja de eleição própria, não é mesmo? Não há crescimento psicológico, gente, sem o enfrentamento de problemas, sem o atrito das emoções, particularmente na área da afetividade, que é campo novo para o ser, quando treina mais fortes e valiosas expressões de amor. Quando, porém, alguém não consegue evitar os constrangimentos domésticos, porque outrem, aquele a quem desejaria ser simpático, né, se recusa a mudança de atitude hostil, é possível tornar o problema um valioso recurso para a prática de quê? Da tolerância, tentando compreender a sua dificuldade, desculpando-o pelo estágio primário em que ainda permanece, mas tratando de não se deter no aparente impedimento, crescendo sem amarras emocionais com a retaguarda, né? Com a nossa retaguarda. Portanto, a família, gente, é mais do que o resultado genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas árduas, né? As árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que cimentam nos liames da concepção divina, no mesmo grupo doméstico, onde medram, né, as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. Quando a família periclita, por esta ou aquela razão, sem dúvida, a sociedade está a um passo do malogro. Como eu disse, se a família vai mal, a sociedade vai mal. Porque a família é a célula mata da sociedade, do grupo social. É verdade que não se pode impor o amor. No entanto, não menos verdade é que, a pretexto de amar, ninguém se deve deixar permanecer estacionado no obstáculo que defronta. À medida que se cresce, gente, mais soma de recursos se acumula para estendê-los àqueles que se encontram em faixas menos evoluídas, auxiliando-os com a luz da afeição fraternal. Quando não lhe sejam sentimentos felizes na família, que se apresenta dispersiva ou sempre mal disposta, egoísta ou agressiva, a melhor terapia para um bom relacionamento é aquele que não envolve as emoções, evitando-se que dilacerações sentimentais,
porquanto os menos equipados de grandeza moral são insensíveis às palavras e aos gestos de ternura, caracterizando-se pela forma brutal de comportamento. E a mentora, mais adiante, irá nos dizer. Então, né, cabe a quem deseja o amadurecimento a permanência no cultivo de pensamentos salutares, estimando boas leituras e evitando expressões chulas, né, tão do agrado dos espíritos mais primitivos. Preservar-se do nivelamento pela vulgaridade e, assim, exigindo o crescimento emocional e moral de quem lhe comparte a convivência. Os relacionamentos familiares são particulares testes, gente, para a fraternidade. Desde que o campo é fértil para as discussões, as agressões, as discrepâncias, mas também para a compreensão, a ajuda recíproca, o interesse comum, mediante cujas ocorrências dá-se naturalmente a integração do ser na convivência social. Quando alguém, gente, experimenta conflito no lar e não consegue superá-lo, o mesmo seguirá por onde for, porquanto, sendo de natureza interior, necessita ser diluído antes que superado. Para a família ser uma agência educadora por excelência, o Instituto Familiar precisa ter como infraestrutura, gente, o amor recíproco entre seus membros. Como pedras angulares, a autenticidade. Autenticidade onde os membros conhecem o papel de cada um. A mãe como força integrativa do lar. O pai exercendo autoridade. Isso não quer dizer que a mãe também não deva exercer autoridade, tá? O filho, espera-se que aprendam a vencer o egoísmo e evoluam para a fraternidade. Nesse ponto, os pais têm uma grande missão. Uma outra pedra angular é a assistência que deve existir no lar, né? Vai exigir de quê? Vai exigir o quê? Vai exigir presença no lar dos pais, não só de corpo, mas de alma também, para dar aos filhos cobertura moral. Muitos pais só têm presença na família de corpo. Dão tudo que os filhos querem e precisam para seguir a sua vida acadêmica. Mas muitas vezes o filho está precisando de uma palavra amiga, de um diálogo. Por isso, os conflitos de gerações. Os pais têm que estar contextualizados para que possam auxiliar também seus filhos, para que possam discutir com os filhos os problemas da atualidade. Uma outra pedra angular, essa harmonia, é a harmonia, né? E essa harmonia existente no lar ela vai resultar de valores cultivados pelos pais e da autodisciplina dos filhos. A estabilidade também é uma pedra angular que deve existir na família, no lar. Que seria o quê? Compreende o quê? Compreende a definição clara dos ideais visados, a determinação de um quadro de valores a atingir, é apontar os melhores caminhos para os filhos seguirem. E como cúpula, né? Como cúpula, nós temos a solidariedade que exprime-se pelo calor humano, pelo compartilhamento de interesses. E Joana irá nos dizer mais adiante. A fornalha mais preciosa para o amoldamento do caráter e da personalidade é o lar. Quando essa falta, deixando ser informação em mãos estranhas ou ao abandono, gente, o sofrimento marca-lhe o desenvolvimento psicológico, que passa a exigir terapia de amor muito bem direcionada. Evitando-se, é claro, os apelos de compaixão, de proteção justificada, para se tornar natural, franco, encorajador e que faculte a compreensão, gente, do educando sobre o fenômeno que lhe aconteceu. Mas, em realidade, não lhe pode afetar a existência, desde que se trate de uma ocorrência proposta pelas leis naturais da vida. Então, o lar, gente, o lar é a escola das almas. E ele é mais importante do que a casa, viu? É mais importante do que a casa. Mas o que é a casa? A casa, gente, é a habitação, é o cimento, é a madeira, são os tijolos, são os móveis. O que é a família? A família são pessoas aparentadas que vivem, em geral, na mesma casa. Pai, mãe, filho, genro, nora, avós, etc. Então, a família é um grupo de espíritos necessitados em compromisso inadiável para reparação e crescimento. E o lar? O lar, gente, é o sentimento de união que envolve a família em prol da harmonia doméstica. Temos, então, dedicação enquanto lar, zelo e tantos outros sentimentos que devotamos àqueles
que se unem pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo. O ideal seria dizermos: lá em casa, na nossa família, temos um lar. Será que todos nós aqui presentes hoje podemos dizer isso? Lá em casa, na nossa família, temos um lar. Se não, vamos encontrar as causas, os porquês de não termos. Foi perguntado a Emmanuel, no livro Consolador, na questão 110, o seguinte: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E ele respondeu: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Então, gente, a educação da alma é a alma da educação. O ser humano, em qualquer fase do seu relacionamento na escola terrestre, gente, é sempre aprendiz. Somos sempre aprendizes sensíveis a quem o amor oferece os mais poderosos recursos para a felicidade ou para a desdita, dependendo de como esse seja encaminhado. O lar, no entanto, gente, não pode ser configurado como edificação material, como eu disse, capaz de oferecer segurança e paz aos que aí se resguardam. A casa, como eu disse, são argamassa, eu quero enfatizar isso, os tijolos, a cobertura, os alicerces e os móveis, enquanto o lar são a renúncia e a dedicação, o silêncio e o zelo que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo decorrente da união. A família, em razão disso, é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Assim, famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra em domicílios físicos diferentes para as realizações nobilitantes com que sempre se viram abraços os construtores do mundo. Retornam no mesmo grupo consanguíneo os espíritos afins, a cuja oportunidade às vezes preferem renunciar, de modo a concederem aos desafetos rebeldes do passado o ensejo da necessária evolução, da qual fruirão após as renúncias às demoradas uniões no mundo espiritual. O lar, desse modo, é oficina de crescimento moral e intelectual, mas, sobretudo, espiritual, que deve ser aprimorado sempre, abrindo espaço para tornar-se o quê? Célula eficiente da sociedade. E o instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz, que, se não me engano, é o terceiro livro da série André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, ele nos fala lá no capítulo 6 o seguinte: o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Por fim, eu queria falar para vocês aqui os 10 mandamentos das relações humanas. O primeiro mandamento é: fale com as pessoas. Não há nada tão agradável, gente, e animado como uma palavra de saudação, particularmente hoje em dia, né, quando precisamos mais de sorrisos amáveis. O segundo é: sorria para as pessoas. Lembre-se, gente, que acionamos 72 músculos para franzir a testa e 14 somente para sorrir. Vamos sorrir. Não vamos passar lá no centro, no corredor, com a cara fechada, não. Vamos sorrir, né? Vamos mostrar alegria. Chame, gente, as pessoas pelo nome. A música, mais suave para muitos, ainda continua sendo o seu próprio nome. Seja amigo e prestativo. Ou seja, se você quer ter um amigo, seja um amigo. Seja cordial, ou seja, fale e haja com toda sinceridade. Tudo o que fizer, faça-o com todo prazer. Sexto, interesse-se sinceramente pelos outros. Mostre que as coisas da qual gostam e com as quais se preocupam também têm valor para você, de forma espontânea, sem precisar se envolver diretamente. Sétima, seja generoso em elogiar, cauteloso em criticar. Os líderes elogiam, sabem encorajar, dar confiança e elevar os outros. 8. Saiba considerar os sentimentos dos outros. Existem, gente, 3 lados em qualquer controvérsia: o seu, o do outro e o que está certo. 9. Preocupe-se com a opinião dos outros.
3 comportamentos de um verdadeiro líder, vamos dizer assim, ouça, aprenda e saiba elogiar. E 10º, procure apresentar um excelente trabalho. O que realmente vale, gente, na nossa vida é aquilo que fazemos para os outros. Urge que nós, espíritas, paremos e reflitamos acerca da forma de nos relacionarmos com os outros, né, em nossas instituições. Não nos esqueçamos de que a reforma cristã do homem, gente, é a grande meta espírita. O objetivo de toda casa espírita é o de fazer-nos felizes, justos, fraternos, amorosos e bons com nós mesmos e com nossos semelhantes. Daí devemos envidar todos os esforços no sentido de que, em nossas searas de trabalho, o clima de convivência humana esteja sempre em consonância com tão nobres propósitos doutrinários. Encerramos aqui, então, o compartilhamento de slides, bem como a exposição da primeira parte de nosso tema. Vamos agora passar a palavra para vocês, para que deem suas opiniões, façam seus comentários ou façam alguma pergunta. Vocês estão com a palavra nesse momento. Olá, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. É muito interessante a gente ouvir falar, né, com temas que a gente já ouviu tantas coisas, né, porque são assuntos que as reflexões, as obras espíritas, as atividades na instituição espírita ou assistencial sempre estão trazendo essa temática da questão do relacionamento. E nós temos muita dificuldade de conviver, né? Eu creio que a maioria de nós, de forma muito ingênua, acredita que vai estabelecer relações com o outro que sejam só relações prazerosas, que só nos proporcionem satisfações, né? E, às vezes, fortalecimento de um ego que a gente tem que eu não sei se educar ou suavizar, né? Mas que está no contraponto que seja a nossa percepção espiritual. E eu vejo que é justamente o movimento contrário que a gente tem que fazer. Que para a gente aprender a lidar com as diferenças, para a gente ter intimidade no sentido salutar da palavra, porque às vezes tem gente que fala, intimidade é uma coisa horrível, porque as pessoas vão perdendo, e na verdade o movimento deveria ser contrário. Uma máxima que eu trouxe muito para o meu exercício da minha profissão. O tempo de trabalho, e isso eu acredito que é para todo mundo, tem que me melhorar como profissional. Ele não pode ser um álibi para que eu fique negligente, né? Então, para que a gente estabeleça essas relações, a gente viu a importância desse lar edificado, e aí essa analogia que você falou da questão da casa e do lar, um voltado para as questões, né, estruturais mesmo, materiais, e outro voltado para as questões que são do alto. Então, para que a gente assuma essa postura, porque o que a gente vê? A gente vê muitas casas luxuosas que não são lares, e a gente vê o contrário. Casas extremamente singelas do ponto de vista material, mas que ali vibram energia. Então, são conquistas que estão além do que a gente, às vezes, nessa visão muito do prazer, do material, né? Então, que a gente precisa estar refinando sempre. E cada vez que a gente traz essa temática, a gente se aprofunda. E aí eu queria só falar um verso de uma música do Gonzaguinha, que eu gosto muito, né? É uma música que se chama Caminhos do Coração, e ele tem um verso que é assim: e aprendi que se depende sempre de tanta muita diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Então, nós somos o resultado dessas convivências. Então, se eu quero um mundo de paz, eu tenho que edificar essa paz dentro da minha casa. E, às vezes, a gente dá desculpa, não, mas fulano é agressivo e eu também vou ser. Então, que a gente use o movimento contrário, né? Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu não me preocupo com quem está ao meu redor, eu me preocupo comigo, até porque eu só consigo modificar a mim mesma, né? Então, fica aqui
a minha gratidão por mais uma oportunidade de estar compartilhando com vocês. E eu estava cheia de saudade, viu, gente? Beleza, Mariana. Nós te agradecemos pelos seus comentários, né, valiosíssimos, que cabem reflexão, né, por cada um de nós aqui presente. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Nós podemos passar para o Lelis, para que ele desenvolva a segunda parte, que também está maravilhosa. Lelis, é com você, meu irmão. Ok, Eurípides, obrigado. Ok, então vamos começar. A segunda parte, gente, ficou os dois últimos subtítulos, relacionamentos com parceiros ou cônjuges e relacionamentos sociais. O capítulo é o mesmo, portanto, nós não vamos sair da temática de relacionamentos humanos, como é óbvio. Ela começa já dizendo que os relacionamentos de qualquer natureza dependem sempre do nível de consciência daqueles que estão envolvidos. E volta e meia, a benfeitora vem falar para nós do nível de consciência. Observem que, se ela fala tanto nesse tema, nesse assunto, níveis de consciência, é porque ele é essencial, é indispensável para a nossa evolução, numa palavra. E vamos voltar lá na definição que ela corrobora de Carl Gustav Jung, quando ele diz que consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, desde que essa relação seja percebida como tal pelo ego. Traduzindo, eu, ego, preciso saber que há conteúdos profundos na intimidade de mim mesmo que vêm para a área da consciência e que influenciam fortemente no meu comportamento, em qualquer tipo de relação, como ela disse aí. Os relacionamentos de qualquer natureza são influenciados. A minha conduta, o meu comportamento, o meu modo de interagir, bem ou mal, com as pessoas, tem a ver com esses conteúdos psíquicos. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tenho controle sobre os meus conteúdos psíquicos que eu descobri, revelei para mim mesmo, mais condições eu terei de cultivar bons relacionamentos, começando pelo intra-relacionamento. Mas o que é o intra-relacionamento? É o relacionamento de mim para comigo mesmo. O Eurípides falou várias vezes aí nessa questão do relacionamento do indivíduo consigo mesmo. Se nós não temos um bom relacionamento conosco, não teremos condições, ou teremos poucas condições de nos relacionarmos bem com o grupo familiar, com o cônjuge, com os amigos, com as relações sociais, tudo será caótico. E ela prossegue dizendo o seguinte: havendo maturidade psicológica e compreensão de respeito pelo outro, facilmente se aprofundam os sentimentos, mantendo-se admirável comunhão de interesses e afinidades que mais se intensificam à medida que as circunstâncias permitem o entrosamento da convivência. Então, a gente pensa primeiramente aí, ouvindo essa fala da benfeitora, a gente já pensa no relacionamento conjugal, por exemplo. O casal que tem essa noção de respeito pelo outro, uma noção aprofundada, porque depois que se conquista essa noção, a gente aprende a ver no outro nós mesmos, as nossas próprias carências, os nossos próprios anseios e aspirações. A gente vê no outro, nós nos identificamos. Na medida em que evoluímos, ampliamos nossa percepção e expandimos nossa consciência, nós vamos compreendendo o outro porque é extensão de nós mesmos. E esse é mais um ensinamento da benfeitora Joana de Ângeles. Prosseguindo, dando uns saltos aqui,
Então, qualquer tipo de relacionamento deve ter como estimuladores a amizade, o desejo honesto de satisfações recíprocas, sem que haja predominância de uma vontade sobre a individualidade de outrem. Isso é compreensão de respeito ao outro. Em poucas palavras, e observemos que entre cada palavra ou nas entrelinhas, nós percebemos ideias múltiplas. O poder de síntese de Joana de Ângeles é extraordinário. Esse parágrafo aí diz tanta coisa que, numa percepção não muito extraordinária, uma percepção que já tenha pelo menos o hábito de estudar e refletir, vê, né, que se fosse uma pessoa comum para dizer a mesma coisa, preencheria talvez 3 laudas. Então, vejam, qualquer tipo de relacionamento deve ter como estimuladores a amizade. Então, a pessoa que amamos, com a qual convivemos na intimidade, mesmo que seja cônjuge com a comunhão sexual, portanto, tem que ter amizade. O bom relacionamento conjugal tem amizade. E como ela bem deixa claro aqui nesse trecho, a amizade ela se aplica a qualquer tipo de relacionamento. A gente procura, por consequência desse sentimento, a amizade, satisfazer a satisfação, atender à satisfação ou promover a satisfação recíproca. Quando se faz algo bom para o outro, é natural que se desperte o sentimento de gratidão e, por consequência, a retribuição, seja em gestos, seja da mesma forma como retribuição, seja em dedicação amorosa, enfim, as mais diversas maneiras de interação nesse quesito. E aí vem a questão da fidelidade. A fidelidade no relacionamento com parceiros conjugal ou não, quando há compromisso sexual, é preponderante, porque demonstra a autenticidade do sentimento que a ambos envolve. Autenticidade. O meu sentimento por você é autêntico? O seu sentimento por mim é autêntico? Ou estamos apenas atendendo a interesses egóicos? Eu não falei egoísta, porque também entra, né? Por enquanto, estamos falando de interesses egóicos, ou seja, interesses característicos do ego. O ego ainda acorrentado aos instintos primários, quer atender geralmente o quê? As sensações e as emoções mais grosseiras, como a paixão. A paixão é reminiscente ou resíduo do primarismo. São sensações e vícios, principalmente na área da sexualidade. E ela prossegue dizendo: quando se apresentam falsas necessidades de novas experiências, defrontam-se transtornos emocionais, insegurança psicológica, debilidade de caráter ou futilidade ante a vida. A promiscuidade de qualquer natureza é sempre síndrome de desequilíbrio emocional e de primarismo moral. De novo, desequilíbrio emocional, primarismo moral. Por que eu estou enfatizando essas expressões? Porque a gente fica chocado, entre aspas, com as novidades, os modismos da normose. E esses modismos vão se agregando àquilo que chamamos normose. Como, por exemplo, algo que está em voga dentro do contexto da promiscuidade, que é chamado de poliamor. Não sei se vocês já ouviram falar.
é uma espécie de relacionamento triangular, quadriangular, como a própria expressão já sugere, poli, né? Pode ser muito mais pessoas. E poliamor é só um nome atualizado, uma expressão atualizada para poligamia, na verdade, né? E é promiscuidade. Quando a benfeitora nos fala na obra que estamos estudando hoje, esse parágrafo aqui, foi inevitável me remeter o pensamento para esta aberração, né? Quando se apresentam falsas necessidades de novas experiências, defrontam-se transtornos emocionais, insegurança psicológica, debilidade de caráter ou futilidade ante a vida, a promiscuidade. E aí a gente relembra um pouquinho o que é a promiscuidade. No campo da química, da alquimia, tal, é o oposto de homogeneidade, é uma mistura caótica de coisas que não se combinam, água e óleo e por aí vai. Então, seria o antônimo de promiscuidade, seria homogeneidade. Então, existem dois tipos diferentes de promiscuidade, dependendo da atitude e do comportamento da pessoa em relação à sua sexualidade e da forma de assumi-la, ativa ou passiva. São os dois tipos, né? Promiscuidade ativa e promiscuidade passiva. Como que é a ativa? Vamos lá. A promiscuidade ativa é aquela praticada por pessoas que vivem plenamente sua promiscuidade, o que significa que desfrutam de uma sexualidade livre e hedônica. Lembram? Hedonismo, a busca do prazer, pelo prazer, a qualquer custo. Com encontros frequentes com uma ou mais pessoas, sem criar vínculos afetivos ou emocionais, e que participam de diversos tipos de atividades sexuais. E aí a gente pode, não julgando pessoas, mas atitudes, tá? Aqui a gente analisa atitudes, comportamento, não pessoas. Então, esse comportamento de poligamia com um novo rótulo, com um novo nome atualizado, né? É isso, promiscuidade. E, no mesmo contexto, pode ter os dois tipos de promiscuidade, a ativa ou a passiva, que vamos descrever agora. A passiva é o seguinte, é aquela praticada por quem reprime, oculta ou condiciona seu comportamento promíscuo por fatores sociais, culturais ou religiosos. Assim, é uma espécie de promiscuidade pontual ou clandestina, associada, sobretudo, à infidelidade do casal e aos casos de bigamia ou poligamia. No caso do poliamor, é consensual. 3, 4, 5, sei lá quantas pessoas combinam de manterem um relacionamento, não sei se a gente pode chamar de duradouro, mas, sim, por falta de outra expressão, duradouro, em grupo. Relacionamento sexual em grupo, é isso. E aí continua a benfeitora. A vida é feita de conquistas. E a monogamia, ou seja, o relacionamento entre duas pessoas, a monogamia representa um momento culminante da evolução sociomoral. Então, a nossa evolução sociomoral atingiu esse ápice, essa culminância da monogamia. Voltar atrás é retrocesso. Óbvio, desculpe a redundância. Então, é regredir na nossa evolução. Quando os homens e mulheres compreendem a necessidade do respeito mútuo, sem privilégios para um ou para outro sexo,
em predomínio aviltante sobre o parceiro. O indivíduo, quando opta por um relacionamento com outrem, desejando maior intimidade, e a comunhão sexual representa o instante máximo do entendimento entre duas pessoas, sem o que as frustrações se fazem de imediato, deve pautar a sua conduta em linhas de equilíbrio e dignidade, de modo a proporcionar àquele a quem busca a segurança psicológica para uma convivência confiante, relaxada, tranquila, sem o que sempre haverá desconfiança e ansiedade trabalhando perturbadoramente no convívio. Então, é forçar muito a barra, né? Ou então, nós, aqueles que optam por relações dessa natureza, estão ainda dominados, escravizados pelos instintos primitivos. Essa é a explicação mais coerente com a evolução humana. E nós sabemos que o planeta Terra é um planeta destinado a provas e expiações. Espíritos ainda bastante atrasados, como somos, temos a oportunidade de estarmos aqui para reparar ou sermos punidos pela própria consciência por erros cometidos e reiteradas vezes. Lá no livro Encontro com a Paz e a Saúde, a benfeitora, lá no capítulo 4, vai dizer que a união afetiva é também uma empresa das mais complexas, um empreendimento, né? Nesse sentido, das mais complexas, pelo fato de a convivência ser de natureza íntima, intransferível, interpessoal, exigindo responsabilidade e compreensão de ambos os membros. Ambos se refere a duas pessoas, né? Havia até uma brincadeira antigamente né, com a língua portuguesa, ambos os dois, vê se pode. Então, a benfeitora deixa claro no seu texto que o relacionamento íntimo com a comunhão sexual, por ocasião do nível evolutivo já atingido pela humanidade, é monogâmico. O relacionamento com comunhão sexual é monogâmico entre dois seres. Não é em grupo, não. Então, a gente está vendo não é nem um retrocesso. São espíritos primitivos mesmo. Ou então, o ego adoecido que está em predominância. Vamos seguir? Mesmo quando os parceiros se comprazem e se sentem harmonizados, o medo de amar em profundidade manifesta-se... Está errado aqui, tá? O medo de amar em profundidade manifesta-se de maneira falsa, disfarçado sob a justificação de que o matrimônio é escravidão, encarceramento, perda de liberdade. Nossa, como eu já ouvi isso, e todos nós aqui presentes certamente já ouviu mais de uma vez essa expressão, que o casamento, o matrimônio é escravidão, é encarceramento, é perda de liberdade. Não seria porque a gente observou algumas experiências penosas de subjugação ou de domínio? Então, a gente já interpreta o todo pela observação de um pequeno foco. E aí a benfeitora prossegue dizendo: o raciocínio infantil, esse aí, peca por falta de estrutura de lógica. Porquanto, toda vez que se ama a outrem e se mantém um sentimento honesto
A liberdade, que antes era total, agora se expressa através da compreensão de que aquele que o acompanha faz parte do programa da sua existência. Estamos destinados a conviver e temos uma tarefa juntos, queira-o ou não. Exceção feita quando esse convívio é aventureiro, sem profundidade, destituído de moralidade e de saúde emocional. Observe, nós estamos falando de saúde, mas o nosso conceito de saúde, de um modo geral, é muito restrito, muito limitado. Nós associamos a palavra saúde apenas ao corpo, aquilo que é somatizado, esquecendo da saúde mental, da saúde emocional, da saúde espiritual, que todas juntas formam o equilíbrio do ser. Então, ela chama isso aí de raciocínio infantil, ou seja, quando pronuncio algo assim, semelhante a isso que acabamos de ler, está aí no slide, eu ainda estou aquém da maturidade psicológica necessária para um relacionamento conjugal. E aí ela enfatiza o seguinte: essa conduta diz respeito também àqueles que acreditam que não merecem a felicidade, que se encontram no mundo para sofrer e que perderam o paraíso, atirados a esse mundo de pesadelos e de amarguras. Um pensamento bastante pessimista. E, normalmente, quem revela algo assim, nem tem consciência da enfermidade da qual está acometido. É uma neurose, né, uma desarmonia emocional e psicológica que requer um tratamento terapêutico específico, para que a pessoa saia desse condicionamento ao qual ela mesma se levou. A afetividade é passo avançado no processo dos relacionamentos, principalmente quando se trata daquele que mantém comunhão sexual. Agora a gente está falando da afetividade. Todo relacionamento conjugal ou compromisso emocional com parceiro afetivo é um investimento emocional. Por isso que nós citamos lá do livro Encontro com a Paz e a Saúde, né? Quando ela fala que o relacionamento conjugal, deixa eu voltar aqui, é uma empresa, ela chamou de empresa, né? Das mais complexas, pelo fato de a convivência contínua ser de natureza íntima, intransferível, interpessoal, exigindo responsabilidade e compreensão de ambos os membros. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, a afetividade é passo avançado no processo dos relacionamentos, principalmente quando se trata daquele que mantém comunhão sexual. Então, ela está incluindo o matrimônio, a vida a dois, na intimidade com comunhão sexual. Mas também, nesse bojo, estão a amizade, o relacionamento profissional, colega de trabalho, portanto, o cidadão com outro cidadão nas tarefas sociais, nas agremiações, enfim, nas diversas atividades sociais. Como é que vamos interagir com o outro? Será que nós já temos maturidade psicológica suficiente para agir com essa afetividade? O amor ao próximo, nas histórias da Doris, por exemplo, a gente vê lá, a gente começa com a gentileza, se eu não estiver enganado, depois ela me corrige, para depois até a gente alcançar a bondade. Começa com a gentileza, é uma atitude de exercício da afetividade. Uma pessoa desconhecida precisando ali de um auxílio, de uma ajuda, ou simplesmente de um sorriso, como o Eurípides falou agora há pouco, né? E chamar a pessoa pelo nome, dar-lhe um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite,
mostrar que ela é importante, que ela merece nossa atenção, mesmo sendo um desconhecido, né? Isso já é uma atitude de exercício da afetividade. E a gente vai ver daqui a pouco lá no relacionamento social sobre isso. Então, esse desenvolvimento da maturidade psicoemocional é que torna os relacionamentos mais harmoniosos, mais tranquilos, mais serenos e duradouros, portanto. Seguindo aqui. Bom, agora a gente vai entrar aí na questão, então, dos relacionamentos sociais, dos estudos, no trabalho, nas diversas atividades, como já dissemos, nós estaremos sempre em contato com o outro, sempre. É inevitável o contato com o outro. E aí a benfeitora nos diz o seguinte: todo aquele que adquire madureza emocional no grupo familiar ou no conjugal está preparado para os relacionamentos em esfera mais ampla, no agitado mundo dos interesses sociais. Então, observe, a gente lembra de umas situações que não é nem bom falar, mas, de um modo genérico, uma pessoa de destaque social, que está nas mídias, seja no campo da política ou das artes, do entretenimento, e se revela com uma conduta, um comportamento inadequado, ou aquele comportamento completamente neurótico, até mesmo psicótico, como será que foi, né, a formação do caráter, a formação da personalidade no convívio familiar, como ela diz aqui? Todo aquele que adquire madureza emocional no grupo familiar e no conjugal está preparado para os relacionamentos em esfera mais ampla, no agitado mundo dos interesses sociais. Nós temos um grande número de inaptos. Todos vocês têm observado, todos nós temos observado, um grande número de inaptos, que são verdadeiros tiranos sociais. Então, a gente vê aí que somos muitos, né, cada um no seu nível, com problemas de relacionamentos sociais, sérios, que simplesmente não consegue, não tem ainda essa habilidade desenvolvida para o relacionamento social equilibrado. E muitos formam a população carcerária, né? Que é um número expressivo de irmãos nossos encarcerados porque realmente não tem condições de conviver em sociedade. Prosseguindo. O relacionamento social tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto o cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que vive. Então, uma coisa que nós temos que desenvolver muito mesmo, nas escolas, no lar, todos nós, é a consciência ecológica. Quando se fala consciência ecológica, muita gente pensa na natureza vegetal, animal, e não é só isso. Engloba tudo. As providências e atitudes para manter uma cidade limpa, com infraestrutura para preservar a saúde dos seus habitantes, pavimentação, arborização, hospitais, escolas, creches, instituições que promovam o ser no seu aspecto cultural, social, econômico, e principalmente a educação de base. Tudo isso envolve a ecologia. O ambiente em que vivemos ele vai se tornando cada vez melhor na medida em que o nível de consciência dos seus membros, essa sociedade a que nos referimos aqui, quando os seus membros atingem um certo nível de maturidade psicológica,
há que se promover, né, os que estão em volta, e tudo em volta. Tudo ganha, tudo é beneficiado como decorrência desse amadurecimento psicológico e desse crescimento de nível de consciência. Entre os seres humanos é que surgem os grandes desafios psicológicos, aqueles que decorrem do nível de consciência individual. Claro que nós temos que falar, abordar, a Joana de Ângeles fala bem profundamente disso, do desenvolvimento da consciência coletiva. Nós, enquanto seres sociais. Mas aqui, nesse ponto, ela destaca o crescimento, o avanço no nível de consciência individual. Ou seja, cada indivíduo buscando a autoiluminação, o seu próprio desenvolvimento como ser integrado à sociedade, dando a sua contribuição para uma sociedade mais justa, do seu desenvolvimento de sentimentos, como a gente falou logo ali atrás, a afetividade nas relações, a começar pelo lar, seja na família original, depois na família constituída, e, por fim, na sociedade. E do estágio de maturidade em que cada um se... Opa, peraí. Pronto. Então, o estágio de maturidade em que cada um se encontra. É preciso que façamos um trabalho de identificação das nossas necessidades. Um trabalho de reconhecimento. Como a benfeitora bem o diz, quando ela fala, invade o desconhecido país da tua mente. É preciso que mergulhemos na intimidade de nós mesmos para descobrir qual é esse estágio de maturidade em que eu, você, cada um de nós nos encontramos. Quais são as nossas carências? O que há de mais urgente a ser aprimorado? É preciso que haja um autoconhecimento, um autoencontro, ou vários autoencontros, para que nos identifiquemos para nós mesmos. E, por consequência dessa identificação, vem a desidentificação. É quando o ser se desidentifica da sua substância para focar na sua essência. Substância, como todos devem se lembrar, são os conteúdos psíquicos. Exatamente. Tudo isso que nos impede de avançar, que é o conteúdo negativo, e a tomada do controle sobre os conteúdos positivos, reconhecendo as nossas qualidades e virtudes já desenvolvidas, para que possamos avançar de forma mais consciente. E com o exercício, no dia a dia, da nossa contribuição para o nosso próprio crescimento e do crescimento dos outros, nós vamos, portanto, eliminando o conteúdo negativo. Cada pessoa tem algo para oferecer ao grupo social no qual se movimenta. E esse contributo é importante para o conjunto, que o não pode prescindir. Então, através do autoconhecimento, cada um pode saber o que tem em si, que não tem em outros, e que vai servir para o progresso coletivo. Todos temos qualidades. O problema é que a maioria parece condicionada a focar sua atenção no que há de negativo. A baixa autoestima leva o indivíduo a focar somente no que há de negativo. E pontos negativos, todos os têm. Todos, sem exceção. Então, o ideal é que foquemos nas nossas qualidades e nas aptidões que podem ser muito úteis para
a nossa contribuição individual para o equilíbrio social. Hoje mesmo, me lembrei agora, vou abrir um parêntese, conversando com um colega de trabalho, nós falando de aptidões, de coisas que se gosta de fazer ou não se gosta de fazer, tenho prazer em fazer isso, mas não tenho prazer em fazer aquilo e tal, por aí vai. A gente chegou à conclusão seguinte, mas ainda bem, né, que é assim. Porque eu não me vejo com a menor aptidão, por exemplo, para abrir um tórax e colocar a minha mão ali e socorrer uma vida após um infarto. Já outros têm verdadeiro amor por essa atividade, os médicos. Eu não tenho, não me vejo. Mas eu gosto disso, daquilo outro, tal. Então, é assim, a diversidade. Deus criou os seres a partir do mesmo princípio, todos simples e ignorantes, mas, apesar de sermos parte da unidade, nós somos individualidades. E como individualidades, cada um tem sua destinação individual para fazer a harmonia do todo. Então, observe, a harmonia é resultado exatamente das diferenças, é resultado da diversidade. A criatura humana é muito mais do que os impulsos instintivos dos desejos servis. Isso é primarismo, né? Espírito imortal que encontra-se programada para a superação das experiências primárias vivenciadas, rumando na direção dos sentimentos sublimes que lhe são a herança divina, dormindo nos refolhos do ser. Então, todas as nossas virtudes, todas as nossas qualidades, elas estão lá como os códigos dentro da bolota que dá origem ao grande carvalho, aquela árvore enorme. Quem olha para a bolotinha, que é a semente do carvalho, se não soubesse que era uma semente de carvalho, né? Então, o espírito, o ser essencial, tem no âmago já registradas, programados, né? Como diz aqui muito bem a benfeitora, programado para a superação das experiências primárias vivenciadas. Elas foram necessárias. O desenvolvimento dos instintos a partir do reino vegetal, quando ali desenvolvemos a sensibilidade, que daria origem às sensações, e depois, no reino animal, os instintos primitivos, que hoje é uma inteligência que não exige raciocínio, e que nos guia, que nos livra de muitos males e que nos direciona para realizações muito positivas, o instinto. E aí, quando nós alcançamos a conquista da razão, aí o instinto continua ali, mas em muitos casos, em muitas ocasiões, sob o comando da razão e do sentimento. É onde se justifica a necessidade do desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo. Então, nós vamos tirar aqui os nossos slides e vamos para os comentários. Como vocês viram, eu fiz aqui um resumo. Fiquem à vontade. Bem, minha gente, enquanto vocês se lembram do que vocês anotaram aí, a gente pode lembrar aqui da força criadora, né? Nós temos a força criadora proveniente lá exatamente do âmago, do espírito, do ser imortal que somos. E ela diz o seguinte sobre isso: todo ser humano é portador de força criadora
que se desenvolve através do relacionamento com o outro da mesma espécie. Então, observe que a gente, relacionando conosco mesmo e com o outro, nós estamos desenvolvendo essa força criadora, para que gradualmente ou gradativamente nós vamos nos tornando co-criadores com Deus. Observe o papel de tantos irmãos nossos na sociedade internacional que contribuem grandemente para o equilíbrio social, para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento científico, educacional, né? Pessoas anônimas aí como a Maiane, sei lá quem mais aí que atua na área da educação, a Doris aí na área da saúde, e tantas funções diversas, né? Onde anônimos fazem o seu papel muito bem feito na convivência social, seja com os colegas, com valores trazidos do lar, e muitas vezes valores que foram reforçados na convivência conjugal após a constituição da segunda família através do matrimônio, com o exercício diário da convivência, esses valores foram sendo reforçados, e aí na atividade profissional, social, eles vão ganhando forças, vão se expandindo, e aí a gente vê, por isso que eu deixei para o finalzinho, né, esse comentário da força criadora decorrente desses relacionamentos todos. Vamos lá. Uma questão que me chama muita atenção em relação a essa temática mais específica, né, de relacionamentos com os cônjuges, é que eu percebo que em alguns momentos da vida da gente, a forma como a gente lida com esse nível de relacionamento e outros dentro do seio familiar, é como se nós fôssemos adversários, competidores, né? E quando a gente vai se dando conta e o processo de evangelização, de melhoramento moral, seja lá a nomenclatura que a gente traga, eu vejo que a educação espírita faz um papel belíssimo nesse sentido, de nos propor esse autoconhecimento, a gente vai observando a nossa modificação em relação a isso. Eu não estou estabelecendo com o outro uma relação onde eu sou competidor, como se estivesse numa corrida de quem chega primeiro. Então, a gente vê muitas relações nesse aspecto, em relação à questão financeira, profissional, e quando a gente se apropria que nós somos colaboradores, né, um do outro, e aí, consequentemente, vem os filhos, a ampliação das responsabilidades familiares, isso faz uma diferença muito grande, porque você sai daquele foco, eu não sei se é a questão da maturidade, ou se é a questão do esclarecimento, ou ambas as coisas vão acontecendo. Mas em alguns momentos da vida da gente, a gente tem uma relação com o outro que parece que a gente quer se aproveitar, é aquela questão do hedonismo mesmo, né? Você quer atender às suas necessidades, as mais animalescas, né? As mais primitivas, como você colocou. E aí a gente vai vendo que essa questão do aperfeiçoamento, né? A gente caminhando para a perfeição, a gente vai tendo um refino no nosso relacionamento, né? No nosso querer, e aí as coisas se modificam ao redor. Perfeito, Mariane, obrigado pelo comentário, muito coerente. Alguém mais? Boa noite. A Carmen? Carla. Carmen vai falar, se quiser pode falar primeiro, Carla. Quem é? A Carla e a Carmen. Acho que a Carmen também ia falar. Coincidiu. Carla e Carmen, pode falar, cara. Tem tempo para as duas. Pode, Carmen, pode falar. Eu só queria, assim, tá lembrando, né, o tanto que a gente vive desafios nesse mundo, né, de hoje, assim, com tanta violência doméstica, as pessoas não estão conseguindo elaborar suas diferenças, as suas... É uma dificuldade muito grande desse relacionamento, que
pesa muito, né, em toda a nossa sociedade, porque repercute para todos, não é só ali naquele reduto doméstico, mas acaba influenciando todo o espaço. A gente vive muito isso, assim, até onde, por exemplo, todo o desenvolvimento que a tecnologia tem, ela tem contribuído também para todo esse processo de desgaste nos relacionamentos, né, das pessoas realmente perceberem a relação humana como uma grande necessidade. Eu acho que a gente precisa muito estar dialogando sobre isso nas nossas famílias, porque eu percebo assim, que a influência que as crianças têm hoje de toda essa tecnologia, de vários filmes que colocam o relacionamento como algo muito ruim, muito pesado, muito difícil, cria uma imagem muito ruim da convivência. Né? Tem vários filmes que trazem isso, e que acho que a gente tem uma grande missão, né, de estar dialogando nas nossas famílias, nos meios que a gente participa, porque isso é muito cruel. A gente tem, por exemplo, todos nós, graças a Deus, temos uma base boa dentro do Espiritismo, né, com o culto do Evangelho, com as formações das mocidades, que praticamente todos nós passamos por isso. E hoje a gente vê grande parte dos jovens distante disso. Então, acho que isso nos leva muito a despertar esse desejo de realmente fazer algo em prol da humanidade, porque a situação está muito desafiadora. De fato, Carmen, tá mesmo, concordo contigo. E chega a ser assustador, mas exatamente por conta dos postulados espíritas, a gente fica mais tranquilo. E aí a gente começa a imaginar como está o coração de quem não conhece a doutrina espírita, né? E fica assim tocado, né, Lelis, assim, com o nível, porque do nosso lado a gente vê assim atrocidades que nos deixam desnorteados às vezes. Verdade, é isso mesmo. Obrigado, minha querida Carmen. E a Carla, cadê a Carla? Oi, boa noite. Boa noite, Carla. Eu queria só compartilhar, lendo esse capítulo que eu gostei muito, eu não tinha lido nada desse livro até então. E eu acho que é legal terminar a nossa aula exatamente como termina o filme do Divaldo, que é uma das partes que mais me toca, e eu chego a quase decorar, é quase um mantra para mim, quando Joana, lá no finalzinho do filme, fala para o Divaldo, eu tenho ele escrito, eu vou ler bem rapidinho, eu sei que o tempo está acabando, mas ele é bem curtinho, e eu acho que cala bem tudo isso que Joana está dizendo nesse capítulo. Ela diz: ao final desta jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade, da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra os outros. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Eu acho que isso para nós, dentro de qualquer situação, lembrar disso, trazer essa verdade que está aqui nesse capítulo, né? Você está refletindo o que está dentro e tem que ser trabalhado, e essa é a misericórdia divina, é nos oportunizar esse crescimento. Isso é muito bonito, é muita gratidão, realmente. Obrigada. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado você pela... Nós é que agradecemos, né, pela citação tão necessária e indispensável. A partir do momento que a gente compreende que devemos começar um processo de dentro para fora, eu acho que vai ser mais produtivo, né? É isso. Márcia, você levantou a mão. Foi meio sem querer, mas
Queria bater palma para a menina que falou aí, a Carla. Ah, sim, sim. Beleza. Merece, né? Citação muito... Excelente estudo. Mais Obrigada, alguém? muito bom. Por nada aqui. Mais alguém? Ok. O Wilson parece que só aplaudiu também, né, Wilson? Quer falar alguma coisa? Certo. Então, vamos passar a palavra para o Eurípides, para ele fazer as considerações finais e a prece. Muito obrigado, Lelis. Realmente, a gente aprende, a cada encontro, a gente aprende um pouco mais, né? Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos até o mais alto, lembrando inicialmente da frase, né, de Aristóteles, discípulo de Platão, quando ele disse que o homem é um animal político, ou seja, o homem é um animal social, precisa viver em sociedade. Daí a importância dos relacionamentos interpessoais, dos relacionamentos humanos, maiormente na casa espírita que frequentamos. É de suma importância essa interação, essa compreensão, né, de que todos temos virtudes e defeitos, estamos ali juntos para caminhar, lado a lado, e sermos um arrimo um do outro. Então, com os nossos pensamentos elevados até o mais alto, agradecemos aos mentores, normalmente a mentora Joana de Ângeles, por nos oportunizar a adquirir tantos conhecimentos que contribuem para o nosso progresso, para a nossa melhoria interior, para o nosso crescimento espiritual. Agradecemos também a Jesus, o médico dos médicos, pelo seu evangelho, pelos seus ensinamentos, e principalmente a Deus nosso Pai, o Criador e Criado de todas as coisas. Que possamos, Senhor Jesus, todos nós nesse momento recebermos o alimento dos bons espíritos, advindo dos laboratórios celestiais, que esses remédios possam serem depositados sobre cada um de nós aqui presente, equilibrando, reequilibrando, harmonizando os nossos aparelhos e sistemas, para que tenhamos as condições físicas e perispirituais de levar adiante a nossa refrega, que é a luta do eu contra eu mesmo. Assim, então, encerramos o nosso encontro da noite, rendendo graças a Deus, e que assim seja.